Amados irmãos, estão todos bem? Espero que sim, gozando de saúde, de felicidade, de paz, né? Estejam todos prontos para mais um vídeo de hoje, né? Quando nós vamos conversar a respeito da última sola, né? Soli Deo Glória, só a Deus glória. Nós estamos estudando nesta semana, né, sobre os 5 solas, né? Sola gratia, só a graça, sola fide, só a fé, solus Christo, só Cristo, soli... Sola Escritura, isso, só as Escrituras, e soli Deo glória, só a Deus glórias e honras. Por que foi necessário a Reforma Protestante trazer esta frase, só a Deus glória? Porque durante todo aquele período que nós chamamos de Idade Média, tudo recebia glória, menos o próprio Deus. Deus, ele era responsável pelas pragas, Deus era responsável pela família que perdia o seu pai, porque o pai foi para as cruzadas e lá então ele foi morrer lutando por Cristo contra os muçulmanos. Em nome deste Deus, os judeus foram perseguidos em toda a Europa, principalmente na Península Ibérica, né? Portugal e Espanha, e ali na Inquisição, ou eles abandonavam a religião judaica, ou eles eram mortos. Então eles fizeram uma coisa chamada cristianização. Eles não fizeram evangelização, que é falar do amor de Cristo, mas tornaram aquelas pessoas cristãs, mesmo sendo o coração e a mente não cristãos. Não foram convencidos pelo Espírito Santo de uma mudança de religião. Então eles trocavam nomes, eles pegavam toda a riqueza da pessoa, né, todo fruto do trabalho penoso dessas pessoas eram sequestrados pelo governo, principalmente pela igreja, né, e então eles até nomes trocavam. Então dizem, né, que todos os portugueses e espanhóis que têm nomes de lugar, nomes de árvores, nomes de flores, nomes de frutas, né? Árvores frutíferas, todos esses têm raiz judaica. O meu avô é Arroio, né? Julio Arroio. Então, era um local, o Arroio, então meu avô era judeu e eu também sou. Né? Bernardi, que é o meu sobrenome, também diz na lista dos italianos judeus, que também é um sobrenome judeu. Sanches, que é da minha mãe, né? Arroio Sanches Moya, esses 3 nomes também são judeus, chamados de cristãos novos. Mas não houve, de forma alguma, uma transformação de alma, mas sim uma imposição tanto do Sacrosanto Império Romano, quanto dos próprios reis que sustentavam a Igreja de Roma, né, com seus impostos. E toda a glória, então, que deveria ser dada a Deus, não era conferida a Deus, mas aos homens, né, com suas propriedades, com seus valores terrenos. A glória deveria ser dada não a Deus, mas às relíquias sagradas. Glória pelo perdão, pela misericórdia que Deus nos dá, de forma alguma, porque eu tinha que comprar indulgências e assim por diante, né? Deus naquela figura de Michelangelo, forte, um Schwarzenegger, né, fortão, apontando para Adão, a saída do paraíso. Então Deus era temido, mas não reverenciado, amado. Deus era um velho forte com chicote nas mãos, pronto para mandar pragas devoradoras, mas não o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não o Deus que através de Jesus Cristo, ele se fez Jesus Cristo pelos nossos pecados. E toda esta glória que se falava que Deus merecia, sim, pregavam, né, que Deus merece toda a glória. Então os homens tinham que
compreender um pouco da glória de Deus, ela veio se manifestar ou materializar na arte gótica. Aqueles pináculos, né? Aqueles templos cheios de pontas, altos, muito altos, né? Como, por exemplo, a capela, a Catedral de São Pedro, a Basílica de São Pedro, né? Ela teve seu início no dia 18 de abril de 1506, pelo Papa Júlio II, e o seu término foi em 18 de novembro de 1626, pelo Papa Urbano II. Foram 126 anos de construção. E ela é imensa, 137 metros de altura na abóbada principal. 137 metros de altura. O diâmetro desta abóbada era de 47 metros. De 47 metros. Então, toda esta grandiosidade da casa de oração era para mostrar ao povo a grandiosidade de Deus. E a arte gótica surgiu exatamente assim, está apontando para os céus. Então, por isso que a maioria das igrejas medievais mais conhecidas e mantidas até hoje, sempre elas são cheias de pontas, não apenas no pináculo da torre, mas toda ela tem pontas, né? Mostrando ali o seu propósito político, é Deus quem manda, o seu propósito religioso, a grandiosidade do Senhor, o propósito filosófico, social e aquele clima místico. Porque se entrava naquela catedral e se ouvia, né? Os cantos gregorianos e aquela fala, por causa da acústica muito ruim, por ser muito alta, né? Então era necessário que não existisse muita modulação na voz. Tá, 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 tá. Assim, a voz, falando em latim, né, iria mais fácil chegar nos ouvintes do que como nós estamos falando aqui. A minha voz sobe, a minha voz desce, né? Então, num templo alto, né, muito alto, pé direito muito alto, a voz se distorce, some. Então, era esse problema de acústica. E aqueles cantos gregorianos, né, que faziam com que a pessoa, ao entrar no templo, entrasse no céu. Mas eles não conheciam Deus. Eles não conheciam o nosso amado Salvador. Não tinham ideia quem Deus era. Então a reforma veio restaurar esse Deus soberano, totalmente soberano, maravilhoso na sua soberania. Ele é soberano e nos ama, nos salva e mantém a nossa vida na palma da sua mão. Está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 29. Ninguém nos arrebata da mão desse Senhor maravilhoso. Mas eu chamo a atenção dos irmãos para 3 textos bíblicos que eu quero destacar aqui. Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 11. Apocalipse 4, versículo de número 11. A base para nós é aquilo que os nossos queridos que já estão nos céus, como eles adoram a Deus lá, deve ser a base para nós adorarmos a Deus aqui. Porque, afinal de contas, a promessa de estarmos com eles é a promessa feita no sangue de Cristo na cruz. Então, no Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 4, né, versículo 11 diz, então naquele ajuntamento dos seres celestiais cantando, né, ao redor do trono, então uma voz saía proclamando assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eu vou falar mais de 4 textos, né? Não me contenho. No capítulo 5, quando os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante de Jesus, então entoam um cântico dizendo:
digno és de tomar o livro, abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando, falando alto, em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Todos os anciãos prostraram-se e adoraram. Queridos, estes nossos amados irmãos, que já foram resgatados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário e entenderam este amor que só Cristo, só pela graça de Deus, só pela fé que é um dom de Deus, só pelo que está escrito nas Escrituras, mostraram que eles viveram esta vida e quando morreram para este mundo, estão louvando o Senhor lá. E a palavra do Apocalipse está para nós, foi deixada, inspirada por Deus para nós, para aprendermos aqui na terra a adorar como eles adoram lá nos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é tão belo nós vemos que os nossos queridos que já morreram estão lá no céu e glorificam ao nosso Deus? Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 21. Eu vou ler o 20 e o 21. Eu sempre falo um texto e acabo lendo o anterior, mas assim nos dá uma compreensão maior. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as eras, para todos sempre. Amém. O próprio apóstolo Paulo mostrando que a Igreja, e através de Cristo, em nome de Cristo, tem que glorificar ao nosso Pai celestial. E todas as nossas obras aqui na terra, todo o nosso benefício aos carentes nessa terra, todo o nosso esforço para guardar os mandamentos, não devem ser motivados para comprar a salvação, mas são motivados para agradecer a salvação. E todos que observarem o nosso bom procedimento aqui na terra não devem nos glorificar, devem glorificar ao Pai. Veja o que Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Acredito que muitos já sabem de cor, mas Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glorificação também por parte daqueles que não foram salvos. Quando olharem para o nosso testemunho, quando olharem para o nosso estilo de vida, de submissão e amor a Deus, devem dar glórias a Deus. Glórias a Deus pelo que fez na vida de fulano, de Beltrano, de Cicrana, fez na nossa vida. A Deus toda a glória, a Deus todo louvor, e que seja anátema, maldito, todo aquele que encarar um trabalho na igreja para a sua própria glória, para o seu próprio crescimento de fama,
mas a glória deve ser do Senhor. Quem nos ensinou isso foi João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, hoje e para sempre. Amém. Glorificado seja o teu nome, engrandecido, adorado, louvado. Majestoso é o Senhor, ó Pai. Majestoso, misericordioso, soberano absoluto. Reconhecemos, ó Deus, que tudo o que fizemos nesta terra deve render honras e glórias a Ti, Senhor, e não a nós. Não somos nada. Somos criaturas que o Senhor, por amor infinito e predestinado, nos elegeu para nos transformar em filhos. Reconhecemos a nossa pequenez porque mesmo depois de chamados, mesmo depois de termos a certeza da salvação, reconhecemos que somos pequenos e que falhamos e pecamos. E imediatamente confessamos os nossos erros. E imediatamente o Senhor derrama sobre nós misericórdia. Louvado, engrandecido, glorificado seja o teu nome para todos sempre, ó Deus. Que nós, o teu povo, povo reformado, fruto da reforma do século XVI, possamos começar a glorificar o teu nome aqui na terra, porque quando entrarmos nos céus, a glorificação será eterna. Em nome e por amor e para a honra e glória do nosso amado Jesus Cristo, é que oramos. Amém. Engrandecido seja o nome do Senhor. Nos ajuntemos cada vez mais para dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é belo, o quanto o Senhor é magnífico, o quanto Ele é o Pai e merece a nossa adoração.